Agora vamos partir para Luca Pizzaria. Onde que ela entra no meio Desse bolo. desse bolo de operação aí? Quando que surgiu a ideia de abrir a Luca ou comprou a Luca e como que depois foi abrindo as outras lojas? A Luca surgiu em 2015. Em 2015, meu sogro me mandou embora. Trabalhei com ele 14 anos. Então tem uma história aí com 14 também. Uhum. Né? 14 anos depois, Parece ele ter me um mandou embora. número secreto aí. Exatamente. E você namorava já com a filha dele? Não, em 2015 eu já estava casado Ah, é verdade. 14 anos. 14 anos. Então, depois de 14 anos trabalhando com ele, ele me mandou embora. Uhum. Aí isso foi em 2015, no começo de 2015. E até o final do ano, eu fiquei procurando. Foi aí que eu me envolvi com mais donos de pizzaria, porque até esse período, até esse momento que eu saí da 14, eu não conhecia dono de pizzaria nenhuma. Então, justamente por viver ali, ó, fechado naquele modo operante ali, né? Eu tenho estratégia, o segredo da receita e se eu Pronto, falar vai toque. abrir, eu vou perder tudo que eu construí. Exatamente. Aí a gente foi procurar. Fomos procurar outras lojas e conhecer. Porque o que eu sabia fazer até então era trabalhar com pizza, né? Então o que eu vou fazer? Só que eu tinha um medo muito grande de montar uma loja. Puxa vida, porque a gente acompanhou a abertura da segunda, da terceira unidade e com o nome já estabelecido. Poxa, começar uma pizzaria do zero, do nada. Aí então eu tinha uma insegurança muito grande. Foi onde um amigo que eu conheci nessa procura de lojas e fui ver a loja dele, Ladário. Ele me falou assim: Cris, você pensando em comprar uma loja, puxa vida, com essa experiência que você tem que abrir uma loja, pô. Se eu fosse você, eu não fazia isso. E negociando na loja dele. Aí aquilo lá ficou, falei, quer saber, vamos tentar, vamos procurar alguma coisa. E aí foi onde eu peguei um pontinho, aí montei a primeira unidade da Luca, que foi lá em Itaquera, na Coab José Bonifácio. Só delivery. Só delivery E por que também. Luca? Porque tinha que remeter pizza, Itália, uma cidade da Itália. Aí eu fui procurar o registro da marca, não tinha, então eu já me antecipei, tinha. Eu tenho um filho que chama Lucas. Eu falei, poxa vida, vai ser parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido. Então, ornou. Consultou a astrologia, viu que tinha o Não, nome Luca? astrologia não. Não, né? Mas, não. Mas deu certo. E aí a gente registrou, né? Primeiro foi o domínio e demos entrada no registro. Aí estava tudo liberado, falei, então... E eu estava procurando... Quando E essa foi em eu falo- 2015 também. Foi em 2015, porque eu fui mandado embora no começo do ano, então fiquei o ano ali pensando, correndo, e quando eu tive essa conversa com esse rapaz, eu falei, se eu tiver que abrir, eu não tenho um nome, então eu preciso procurar. E então, antes de abrir a loja, eu já procurei o nome. Falei, se abrir, se eu achar um pontinho, tem que estar aqui preparado. Então, fui atrás do domínio, reservei, dei entrada no registro de marca, e aí começou a Luca, no final de 2015. Caramba. E aí hoje são quantas lojas da Luca? Em 2015 foi a primeira, 2016 para 2017 a segunda, 18, 19 a terceira, são 4 lojas. 4 lojas. E qual foi a estratégia de abrir da primeira para a segunda? O que você pensou para abrir a segunda? Qual que é o ciclo Aí agora? foi a mesma estratégia da 14. Era uma loja sendo uma loja que não podia ficar tão longe e nem tão perto, não tão longe ao ponto de não ser ajudada e nem tão perto ao ponto de atrapalhar. Então ela ficava num raio que uma loja ajuda a outra. A estratégia que você usa então para abrir lojas, você vê, você abriu a loja 1, você vê até onde você consegue atender essa loja. Isso. Aí tem a linha de corte que você não consegue mais atender, você coloca uma segunda loja lá, porque já é um público que te conhece pelo nome, mas que você não atende e começa a atender públicos novos. Exatamente. Essa Aí estratégia. uma região que você consegue, a pessoa te conhece, então ela abre já trabalhando bem. Que legal. Então, na Luca foi a mesma coisa. Então, já tinha funcionado na 14, a gente usou a mesma estratégia. Então, uma loja cobre a outra e aí você vai Fechando o ampliando ciclo. isso, vai fechando aquela área ali de entrega. Então aí as 4 lojas estão assim hoje, as nesse 4 formato. lojas. Então, e tinha outra questão também. Eu não fiquei tão longe por uma questão de morar perto, não morar tão... Fui até ver outras regiões, mas não fiquei tão longe e também não abri a loja perto para chegar ao ponto de atrapalhar. Porque nesse rompimento aí familiar, né, não foi só de negócio, foi familiar também, eu não queria
ser concorrente da 14 bis. Então, elas não competem. Não se conflitavam. Sim. Então, isso foi um ponto assim determinante. Eu não podia abrir na mesma região que a 14 bis estava.